Hoje é uma data especial, porque nós celebramos, temos falado sobre isso essa manhã. Hoje é o dia que nós separamos para dizer a Deus quanto nós somos agradecidos a Ele pela vida dos nossos professores. Eu estava ontem pensando nas minhas professoras, desde então, e eu venho tentando relembrar quais eram as minhas professoras e quanto eu sou grato a elas por ter me feito juntar as letrinhas. Mas nós temos alguns professores que marcam a nossa vida, né? Alguns professores que marcam a nossa existência. Eu costumo dizer que eu sou professor por vocação, porque eu escolhi ser professor. E a cada dia a gente recebe de Deus a porção dobrada e a percepção de que não deveria estar em outro lugar. Pouco tempo atrás eu estava saindo de casa e quando eu estou mal-humorado, às vezes eu fico mal-humorado. Daniel sabe que eu gosto de comprar pão numa padaria bem distante para eu ir reclamando da vida até a padaria e voltar para casa depois. E eu saí reclamando da vida aquele dia, eu saí reclamando mesmo, estava muito reclamão. E eu, quando eu estava andando, eu vi alguém gritar, falei, ei, você, Fred, quando eu vi, eu não conhecia a menina, ela veio me abraçar, e ela veio assim, olha, eu vim te agradecer, porque hoje eu sou médica, e você um dia me deu uma escorada no canto do colégio lá, e que eu não queria nada com a vida, mas depois daquele dia eu comecei a estudar, e se eu sou médica hoje, eu agradeço a você. Eu disse, menina, muito obrigado. E ela veio mostrar o marido dela para mim, um rapaz também médico, e isso nos dá noção e percepção de que a gente é instrumento de Deus na vida de algumas pessoas, e ela realmente era terrível. E engraçado porque eram duas meninas de mesmo nome, e quando a avó veio me perguntar, como é que vai a Júlia, professor? Eu disse, a Júlia é uma excelente menina. A avó disse, como assim? É minha neta? Mas eu confundia, tinha uma Júlia que era excelente menina, e tinha uma Júlia que era péssima menina. E a neta da Júlia é péssima. A Júlia é excelente, educadíssima. Professor, é a minha Júlia mesmo? É a sua Júlia, muito educada. Depois a minha falou assim, professor, você acha mesmo aquilo de mim? Não, não acho não, eu errei. Mas você pode ser, eu estou confiando que você vai ser. E a partir foi virado na vida dela. E a gente tem a oportunidade de marcar na vida das pessoas a cada dia. Por isso que a gente, enquanto vida, enquanto seres que respiramos e temos missão de Deus, a gente precisa aprender a saber viver. Sabe? É um momento de uma sociedade muito difícil. São valores muito difíceis. Nós que temos a mensagem do Evangelho, nós que proclamamos a mensagem de Cristo, nós passamos cada vez mais, parece que não pode piorar, e a cada dia somos mais perseguidos, mais acossados, e mais sempre tendo que levantar a nossa voz contra os valores que parecem normais, mas estão completamente deturpados. Tempos de relacionamentos frágeis, relacionamentos líquidos, onde as pessoas não se comprometem mais uns com os outros. E um grande pastor e educador que eu gosto muito, aprendi a gostar muito desde a época da universidade, Rubem Alves, vai dizer que primeiro é preciso desaprender para que possamos aprender. É preciso que a gente descasque, retire algumas coisas que estão pintadas em nós, algumas marcas que nós temos, para aprender a viver, para aprender valores novos. É preciso retirar de nós valores que não pertencem àquela nova vida. Quando a gente começa a compreender que vida é essa, e a despeito de Jesus que veio caminhar entre nós e nos ensinar uma vida diferente, eu fico pensando se nós realmente conhecemos os valores dessa vida. Quais são os valores? Qual é o modo, qual é o modelo de vida empreendido por Jesus? Quando nós dissemos que nós somos cristãos, quando eu digo que eu pertenço a Cristo, e quando os primeiros cristãos foram ali em Antioquia, reconhecido como cristão, a palavra tem de origem, olha, eles são pequenos cristos. Eles se parecem tanto com esse Cristo, tanto com Jesus, que reproduzem na vida deles a vida de Jesus. Qual é o modelo? Qual é o modo? Quais são os parâmetros desta vida? Quando eu digo que eu pertenço a Jesus, que eu sou um cristão, quais são os valores deste reino? O que eu preciso desaprender, o que eu preciso raspar da minha vida, tirar de mim, valores que não pertencem a esse reino, para aprender a viver valores deste reino. Vamos ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
Vamos ler dos versos 1 ao verso 10. Vamos ler assim, eu leio os versos ímpares e os irmãos leem os versos pares, tá? Diz assim: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Essa parte do Evangelho de Mateus que nós lemos é o célebre Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma parte muito especial do ministério terreno de Jesus. Jesus começa então o seu ministério terreno e ele passa pelo batismo, não porque ele precisava se arrepender de algum pecado, mas como testemunho de um novo momento, como exemplo de que as pessoas precisavam testemunhar de uma nova vida, de um novo momento. Ele é tentado, ele vence o diabo no deserto. E ele então começa a pregar o evangelho a partir do momento que João o Batista é preso. João Batista é preso por Herodes por denunciar a corte herodiana. João Batista é preso por denunciar os desmandos da corte, por denunciar uma religião que não trazia vida às pessoas. É um momento muito difícil, porque Herodes servia a Roma, e é um momento em que Roma está apertando a perseguição das pessoas que se levantam contra aquela vida construída pelo império. No momento que as tensões estão muito altas, Jesus então começa a proclamação do seu evangelho a partir da Galileia. Para a gente hoje parece comum começar a pregar pela Galileia, a gente não tem a noção histórico-geográfica do que isso representava naquele momento. Mas a Galileia era um lugar de pessoas impuras, a Galileia era um lugar de pessoas pobres, marginalizadas pelo Império Romano e pelo judaísmo. As pessoas que viviam lá eram marginalizadas pelos judeus porque eram judeus que não tinham linhagem nobre. As pessoas que viviam lá eram marginalizadas pelos judeus porque ali tinha um grande centro de pesca que era dominado pelo Império Romano. As pessoas que viviam lá eram exploradas e oprimidas pelo grande poder econômico do Império. E Jesus começa ali, num lugar de muita tensão, dentre os marginalizados, daquelas pessoas que nada poderiam oferecer, a proclamar aquelas pessoas: olha, se arrependam. Olha, uma vida nova está chegando, se arrependam porque o reino de Deus chegou, é inaugurado um novo tempo, é inaugurado um novo momento. E ele começa então pela praia a convidar pessoas, ele vai logo em 4 pescadores. Os pescadores eram muito mal vistos, tão mal vistos quanto os cobradores de impostos, porque a pesca era um momento econômico, era um modo econômico dominado pelo império. E os judeus não gostavam dos pescadores que serviam diretamente a Roma. E Jesus vai ali em 4 pescadores e chama aqueles homens para caminhar com ele. Olha, vinde após mim que eu vos farei pescadores de homens. Caminhem comigo. E ele começa então a pregar, começa então a passar por todos os lugares, a fazer curas, passar pelas sinagogas, ensinar ao texto, ler às pessoas. E chega um momento então que ele se separa com os seus discípulos. Ele reúne os seus discípulos. Ele pega os seus discípulos, aquelas pessoas, aqueles 4 homens, mais alguns que começam a caminhar com ele, aquelas pessoas que entenderam um novo momento, que entenderam o arrependimento total, que entendem que a vida tem que ser diferente. E Jesus chama aqueles homens para ensinar aqueles homens um modelo que é de viver no reino. O Sermão do Monte está num contexto de um Jesus que tem as pessoas que caminham com ele, as pessoas que já se arrependeram, que compreenderam a mensagem do Evangelho, mas que precisam aprender a viver a vida do reino. O Sermão do Monte não nasce num contexto de proclamação da mensagem do Evangelho, mas é um momento particular onde Jesus reúne os seus discípulos para explicar a eles
o que é a vivência, o que é viver o reino de Deus. E ele então traz homens que têm na sua cabeça modos de vida tão diferentes, tão difusos. O Império Romano, com seu modo de vida, que ensinavam às pessoas que o poder da força e da coerção era o que daria sentido à vida das pessoas. E o Império Romano tinha o seu evangelho, tinha o seu Deus e tinha o seu Messias. Em todas as vezes que o Império conquistava algum lugar, alguma localidade, iam os arautos do imperador, dizendo assim, olha, a paz chegou, o Império chegou, a força chegou, o Deus chegou. Proclamavam um Deus que era o imperador, que levava uma paz, mas pela guerra, pela coerção e pelo poder econômico. Era um modelo onde as pessoas que não tinham dinheiro não poderiam participar, onde faria o mais forte, a lei do mais forte. Os discípulos de Jesus conviviam com outro modo de vida, que era o do judaísmo, onde havia se tornado uma religião de mérito. Se eu posso cumprir a lei, se eu posso entregar ofertas, se eu posso fazer algumas coisas, se eu cumpro a lei, eu acho que eu sou merecedor. E aquela pessoa que por algum motivo não pode cumprir a lei, aquela pessoa está excluída de Deus. Ainda havia o paganismo, que ensinavam que, olha, por meio de ofertas, de oferendas, você pode alcançar algo diferente na sua vida. Então Jesus chama os seus discípulos e começa a ensinar aqueles homens, aquelas pessoas, um modo de vida completamente diferente. Um modo de vida que nada tinha a ver com o que eles conheciam. Era algo terminantemente novo. Nada do que via se proposto no mundo até então se parecia com aquilo que Jesus começa a falar com aquelas pessoas. Nada do que aqueles homens conheciam se parecia com aquilo que Jesus estava propondo para eles. Jesus então chama aqueles homens e Mateus traz uma introdução editorial que mostra para a gente o real sentido desse Sermão do Monte. No verso 1 e 2 diz que, vendo Jesus as multidões, e toda vez que a gente lê no Novo Testamento que alguém viu alguma coisa, no mundo grego, o ver é concentrar as suas emoções, é concentrar as suas atenções. Jesus concentrou toda a sua força, o seu amor, sua atenção àquelas pessoas. Vendo aqueles homens que caminhavam com eles, Jesus então subiu ao monte. Não foi a um monte, mas subiu ao monte. É um espaço, não é um espaço geográfico, mas um espaço teológico. O que Mateus está dizendo, que da mesma maneira que Deus chama Moisés e as pessoas estão saindo do Egito, pessoas escravas, que sabem viver como escravos e precisam aprender a viver em liberdade, e Deus dá às pessoas os 10 mandamentos. Jesus viu aquelas pessoas da mesma maneira em que Deus ouviu a aflição do povo do Egito. Jesus vê a aflição daquelas pessoas e vem para libertar aquelas pessoas, vem para dar uma vida nova àquelas pessoas, as pessoas que eram escravas do pecado. E Mateus então ele compreende que aquele momento era um momento pedagógico de Jesus com os seus discípulos, um momento em que os seus discípulos precisavam aprender do que é viver agora, do que é viver, como viver em liberdade. Porque é preciso aprender a viver em liberdade. É preciso aprender a viver numa vida nova. Uma pessoa que vive sob um sistema de escravidão, ela não aprende da noite para o dia a ter novos hábitos. Há pouco tempo atrás a gente foi ao REAME, uma instituição de missões nacionais que cuida de meninos infratores, e eu conheci 3 irmãos, um de 15, um de 13 e um de 8, que viveram na rua durante muito tempo, e viviam na rua da seguinte forma: o de 13 ele abraçava o irmão de 8 para protegê-lo, e o de 15 vinha por cima e abraçavam eles, dormiam assim na rua. Escolhiam um cantinho de uma calçada para dormir desta forma, o mais velho sempre protegendo o mais novo. Eles já moravam durante 6 meses no REAME. Durante 6 meses eles tinham cama, tinham um cobertor, tinham um travesseiro, mas a missionária dizia que todas as noites aqueles meninos saíam da sua cama, iam no cantinho lá do pátio do REAME, saíam do seu quarto para dormir no chão, porque não estavam acostumados a dormir em camas. Eles não eram acostumados a dormir em um lugar macio. Diziam: tia, isso é macio demais. É preciso viver a liberdade e aprender a viver num novo sistema de vida. E diz o texto de Mateus, Jesus começa então a ensiná-los. Jesus começa então a ressignificar a lei para eles, a ensinar aqueles homens o que é viver em liberdade, quais são os aspectos do reino. E ele começa assim: olha, bem-aventurado.
Olha, bem-aventurado. O Evangelho de Mateus foi escrito para o mundo grego e foi escrito no grego. E a palavra Macários, de algumas maneiras, algumas Bíblias em português, vem a tradução de felizes. E dá a impressão para a gente que é um aspecto temporal. Olha, sei lá, feliz. Olha, é felicidade. Mas é muito mais do que isso, é um processo muito mais profundo. Tem a ver com o termo de é uma pessoa que é abençoada por Deus, é uma pessoa que tem a marca de Deus, é uma pessoa em que Deus se compraz. Olha, bem-aventurado. E trazendo para um fato de que Jesus conversava com os seus discípulos em aramaico, às vezes em hebraico. A palavra felicidade do hebreu vem dizer para a gente de um termo de estar em marcha. O que Jesus está dizendo para aqueles homens, olha, a felicidade, quem está caminhando, é um processo de caminhada. Estamos em marcha, estamos no êxodo, até o dia que seremos recolhidos pelo nosso Pai nos céus. Esta terra, nós somos peregrinos, e por isso nós devemos marchar. É por isso que nós devemos estar caminhando. O sentido de felicidade é sair de um lugar e buscar outro na vivência e no relacionamento com Deus. E ele começa a dizer àqueles discípulos quais são as 8 características de um discípulo de Jesus. Repare que não é uma coisa ou outra. Você pode escolher ser manso ou humilde, você pode escolher ser uma coisa ou outra não. O que Jesus diz é que aquelas 8 características que nós lemos, elas, o conjunto, representam o caráter do discípulo de Jesus. O conjunto das 8 características formam o caráter. O discípulo de Jesus precisa ter esta marca, precisa ter na sua vida as 8 características. E sabe, a bem-aventurança ela tem 2 processos importantes. Ela traz para a gente a bênção em especial e diz lá, olha, que deles é o reino dos céus, eles serão consolados, receberão a terra como herança, serão satisfeitos, obterão misericórdia, verão a Deus, serão chamados filhos de Deus, porque deles é o reino dos céus. Nós temos 2 sentidos de bem-aventurança na Bíblia. A bem-aventurança no Antigo Testamento traz a ideia sapiencial de que feliz é o homem, abençoado por Deus é o homem que cumpre a lei. Como nós temos no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém. Não é verdade? Isso, estão ligados. Dia de chuva, assim a gente fica meio dormindo, né? Mas o que Jesus traz de novidade para a nossa vida, de um sentido escatológico, é o cumprimento de Deus na nossa vida, é o momento que Deus vai irromper a nossa história, é o momento que Deus vem à nossa vida, nos dá algo terminantemente novo, é o momento de chegada. Olha, um dia nós vamos caminhar como peregrinos nesta terra, e nós teremos o reino dos céus, nós seremos consolados, nós receberemos a terra como herança, seremos satisfeitos, teremos misericórdia, veremos a Deus, e seremos chamados finalmente filhos de Deus. E sabe, nesse momento de injustiça, nesse momento de dificuldade econômica, nesse momento que nós somos perseguidos, acuados, um estado de coerção muito grande. Que vida é essa proposta por Jesus hoje, para a nossa vida em 2017? Que vida é essa? Quais são os modelos? Qual é a base da nossa vida hoje? Quais são as bases da vida do reino? Quais são os aspectos desta vida? Qual é o modelo de vida proposto por Jesus? Infelizmente, nós não temos tempo hábil de ver todas as bem-aventuranças, e eu vou me deter na primeira apenas hoje de manhã. E Jesus diz para a gente, no modelo de sua vida, o modelo da base de sua vida, principal coisa que ele pensa para a gente na caminhada, na vida do reino, é uma vida permeada e baseada na misericórdia de Deus. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres. E o vocábulo do grego, para se dizer pobreza, para chamar de pobre, tem 2 sentidos. Nós encontramos na língua grega 2 palavras que traduzem a pobreza. A primeira é penês, que é o operário, o assalariado, aquele que é desprovido de bens, aquela pessoa que luta contra as intempéries de uma vida econômica, de um sistema econômico. Este é um pobre. Mas o termo que o evangelista usa para a gente, o termo que Jesus usa para aquelas pessoas, é um termo um pouco mais amplo. Diz assim, olha, é um termo de pitochos, que é alguém de situação muito grave.
situação de indigência, de uma miséria absoluta, de pessoa sem nenhuma condição, pessoa que não tem condição nenhuma de gerenciar sua própria vida, pessoa completamente desprovida de esperança, pessoa que não tem nada a oferecer, que já perdeu tudo, inclusive a esperança, que não tem mais nada, que perdeu tudo. É isso que Jesus está dizendo para a gente hoje. Olha, bem-aventurado, será abençoado por Deus, terá um carinho de Deus com um sistema de felicidade, aquela pessoa que perder tudo, que não sobrar nada da vida anterior, aquela pessoa que abrir mão de todos os seus negócios da vida anterior, todas as suas bagagens, tudo que não pertence à vida no reino. A mensagem de Deus hoje, nesta manhã, para as nossas vidas, seremos abençoados quando nós abrirmos mão de qualquer coisa que não pertence ao reino de Deus. É preciso tirar de nós, arrancar de nós qualquer semelhança com o reino das trevas, tirar de nós qualquer mentalidade que não pertence ao reino de Deus, qualquer mentalidade que não faz parte de uma vida nova. Será abençoado aquela pessoa que não tiver nada. Eu não estou falando de apenas aspectos econômicos, certezas, méritos, experiências com o pecado, deformações que nós ganhamos ao longo da nossa vida por uma vida de pecado. Um sistema de vida que não é o sistema proposto por Deus, do reino de Deus, um pensamento de mérito que não é o pensamento do reino de Deus. Bem-aventurado os pobres, aqueles que perderam tudo, aqueles que não têm nada. E ele continua dizendo assim, olha, os pobres de espírito. Repare que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, é um sistema de quebrantamento, é a lucidez, é o reconhecimento de que eu não tenho nada, de que eu não posso gerenciar a minha vida, de um espírito quebrantado, de que eu mereço nada, tudo que eu tenho é dado por graça de Deus, é um Deus que veio ao meu encontro, é o Deus que me deu vida nova, é o Deus que me faz caminhar diferente, é um Deus que me fez sair do império das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Bem-aventurado será aquele que perder todos os seus conceitos com a vida de pecado, todas as suas alianças, todos os seus pensamentos ligados à vida do reino das trevas. Bem-aventurado é aquele que tiver um espírito quebrantado na percepção, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu não posso fazer nada, tudo que eu tenho por graça, tudo que eu tenho porque foi me dado por Ti. Sabe? A gente vive num mundo, num momento que a gente acha que a gente merece. A gente vive num momento que eu acho que eu recebi do Senhor alguma coisa e por isso eu me tornei uma casta especial, uma classe especial de que sou melhor do que outras pessoas, porque agora eu sou filho de Deus. E o que Jesus nos ensina é completamente diferente. Bem-aventurado, feliz é aquele que perder todas as suas certezas, que tem noção exata de que não tem mérito nenhum, porque tudo que tem é dado por graça. Tudo que tem é pela misericórdia de Deus. Jesus diz para a gente que essas pessoas que não têm nada a oferecer, por isso nada reivindicam, essas pessoas compreendem que a única coisa que elas podem ter vem a partir do reino, porque bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a razão da felicidade. Essa é a razão da nossa vida, da nossa marcha, da nossa caminhada, do nosso êxodo. Essa é a razão de nos compreender, estar de pé, lado a lado, caminhando com Jesus, porque deles é o reino dos céus, porque nós recebemos o perdão, porque nós temos acesso ao reino de Deus pelo perdão que nos é imposto por Deus, porque eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho nada a fazer, a não ser a vivência de uma vida nova. Eu quero te convidar agora a baixar a sua cabeça. Os pobres são chamados de felizes porque, finalmente, agora experimentam uma vida de dignidade como filhos de Deus. A nossa dignidade não vem pelo fator econômico, não vem pelo ganho material. Nossa dignidade vem porque Deus me tirou do império das trevas, porque Deus me trouxe para a sua maravilhosa luz, porque eu abri mão de tudo que eu tinha, da minha própria vida, para viver a vida no reino. Porque é uma vida completamente nova.
Sabe? Ser pobre no espírito é uma coisa que assinala o mais íntimo da nossa vida. A gente se acha num processo de indulgência tal, indigente de tal forma, que nós perdemos a essência que nós tínhamos com o pecado e abrimos agora para o encontro com Deus. Abrimos mão de qualquer coisa que eu tinha para viver uma vida nova. Ser pobre do espírito é reconhecer a sua falência pessoal, o seu fracasso, a sua capacidade de gerenciamento da sua própria vida. Diante de Deus, nós somos pecadores. E Jesus nos convida a fazer parte desse reino. Viver no reino transige abrir mão de tudo. Transige abrir mão dos nossos direitos e vivemos uma vida de partilha, de fraternidade, de amor, de serviço ao outro, de entrega incondicional, porque eu não tenho nada, o que eu tenho a oferecer é a minha própria vida ao Senhor. Confesse agora os seus pecados diante de Deus. Senhor, eu tenho falhado nisso, nisso, nisso. Senhor, eu tenho esta bagagem, esta mentalidade que eu ainda trago de uma vida anterior. Senhor, eu ainda trago esta mentalidade comigo de uma vida que eu acho que eu vou me sobrepor às pessoas pelo poder econômico, pelo poder da fala, pelo poder político. Senhor, eu estou abrindo mão disso agora. Eu preciso viver a unidade do reino. Eu preciso ser bem-aventurado. Eu preciso ser um filho amado, em que o Senhor se compraz comigo. No momento do batismo de Jesus, ali naquele momento onde Jesus então simboliza para aquelas pessoas o seu testemunho, vem uma voz do céu: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o meu filho amado. Devemos viver a mesma vida que Jesus viveu, abrir mão de tantas coisas que nós temos para viver a única vida do reino e dizer assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E que Deus possa olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, esse aí, ó, é o meu filho amado. Na vida desse aí eu tenho prazer. É esse miserável que não tem nada a oferecer, que faz confissão da sua condição: Senhor, eu sou pobre. Senhor, eu não tenho nada a te oferecer, mas a minha vida está agora nas tuas mãos. Quebra o que for necessário. Me faça viver uma vida diferente na tua presença. Senhor, muito obrigado porque entendemos a sua vontade em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque percebemos que não somos nada. E nos abençoe a viver a nova vida do reino. Nos abençoe, Senhor, a entender, a perceber que vida é essa que precisamos viver para testemunhar da sua graça e do seu perdão. Nos leve, Senhor, de volta aos nossos lares na paz de Deus. Nos leve, Senhor, nos volta aos lares na sua santa paz. Que possamos ser incomodados a cada dia, Senhor, por fazer a sua vontade. E agora, o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.